Sabe aquele smartphone que desbloqueia só de olhar para ele? Ou o aplicativo de fotos que, do nada, organiza tudo por pessoas e lugares? Pois é, por trás dessa mágica que já faz parte do nosso dia a dia, tem um campo revolucionário, a visão computacional. Mas a pergunta é, como exatamente a gente ensina uma máquina a interpretar o que ela vê? Como é que um mar de pixels vira entendimento? É exatamente essa jornada que a gente vai começar agora. E o que vai mover a gente nessa jornada é justamente o que diz essa citação do Sri Nair, que é um dos pioneiros da área, a curiosidade. É essa vontade de fusar os princípios, de entender o porquê por trás da tecnologia, que vai ser nosso guia para desvendar os segredos da visão computacional. E para ajudar a gente a navegar nesse universo, vamos nos inspirar na estrutura de uma iniciativa educacional excelente, o podcast Visão Computacional. Ele vai servir como um mapa para a gente, desmistificando esse campo e tornando os conceitos que parecem super complexos em algo bem mais acessível para todo mundo. E olha que legal, essa iniciativa foi criada pelo Anderson, um estudante de ciência de dados que tem uma bagagem bem única. Ele veio do mundo da automação industrial e de sistemas embarcados. Isso é muito bacana porque significa que a nossa análise aqui nasce de uma paixão que junta o conhecimento acadêmico com a aplicação prática do mundo real. Então vamos lá. A nossa base de conceitos vem de um livro que é um clássico, o Computer Vision Algorithms and Applications. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma análise independente, focada em distrair as ideias essenciais da forma mais clara possível. Pensa nisso aqui como um guia de campo para os fundamentos da coisa. Para a gente entender como uma máquina vê, primeiro a gente precisa dar uma olhada no olho dela, a câmera digital. E ela é muito mais do que só um aparelhinho que tira foto. É um sistema bem sofisticado que traduz a luz do mundo físico para a língua dos computadores, que são os dados. Mas como é que essa tradução acontece na prática? O processo todo é tipo uma coreografia em 4 passos. Primeiro, a ótica. As lentes capturam a luz da cena e focam ela. Logo em seguida vem o sensor, que é um chip, CCD ou CMOS, e é aqui que a mágica acontece de verdade. Ele converte os fótons de luz em pulsos elétricos. No terceiro passo, o processador de sinal de imagem, ou ISP, entra em cena como um artista digital, refinando esses sinais brutos. E finalmente o resultado, um arquivo de imagem digital prontinho para a gente ver e manipular. E aqui a gente chega numa das sacadas mais geniais da imagem digital, o padrão de Bayer. O sensor, na verdade, não vê todas as cores em cada pontinho. Em vez disso, ele usa um mosaico de filtros, um para vermelho, um para azul e 2 para verde. E repara nesse detalhe, o dobro de filtros verdes. Por quê? Porque a nossa visão evoluiu para ser super sensível ao brilho, à luminância, e é o canal verde que mais ajuda nessa percepção. É uma peça de engenharia brilhante que imita a nossa própria biologia para ser mais eficiente. Claro, uma imagem toda cheia de buracos de cor não ia adiantar nada, né? É aqui que entra um processo com um nome meio esquisito chamado demoscene. O processador da câmera age como um detetive. Ele olha os pixels vizinhos para dar um chute inteligente sobre qual cor está faltando em cada ponto. Ele interpola os dados, preenche essas lacunas e reconstrói a imagem toda colorida que a gente vê no final. Ok, com a imagem digital em mãos, o trabalho de verdade está só começando. Se a câmera é o olho do computador, o processamento de imagem são os óculos. São os algoritmos e as técnicas que permitem que a gente analise, melhore e extraia informações que valem ouro daqueles dados brutos de pixels que a câmera pegou. E olha só esse exemplo prático e poderoso. À esquerda, a gente tem uma imagem com ruído, sabe, aqueles granulados que estragam a qualidade? E à direita, a mesmíssima imagem depois de passar por um filtro mediano. Repara como o ruído some, mas os detalhes importantes, como as bordas bem definidas, continuam ali. É um dos superpoderes do processamento de imagem em ação. A base de muitas dessas operações é um conceito fundamental chamado convolução. Pensa nela como uma espécie de lupa matemática, ou um kernel, que vai deslizando por cima de cada pixel da imagem. Essa lupa carrega uma pequena matriz de números, como se fosse uma receita de bolo. Ao olhar para um pixel e seus vizinhos, ela aplica essa receita para calcular um novo valor para aquele pixel central. E dependendo dos números nessa receita, a gente consegue desfocar, deixar mais nítido, detectar bordas ou, como a gente viu, tirar o ruído. É uma operação simples, mas absurdamente poderosa. Até agora, a gente falou de regras e filtros criados por humanos. Mas agora, vamos entrar no capítulo que mudou tudo. A grande virada na história da visão computacional. A revolução do aprendizado de máquina. O momento em que os computadores pararam de só seguir nossas regras e começaram a aprender a ver por conta própria. Essa linha do tempo mostra essa virada de chave de um jeito incrível. Lá no comecinho era um trabalho artesanal. Os engenheiros programavam na mão os filtros para detectar coisas simples, como bordas e cantos. Aí, nos anos 2000,
Com o machine learning clássico, o trabalho mudou um pouco. Nós, humanos, ainda tínhamos que escolher quais informações eram importantes, tipo cor, textura, e entregar isso de bandeja para o algoritmo. A grande revolução do Deep Learning que a gente vive hoje é que essa etapa foi eliminada. A rede neural aprende tudo sozinha de ponta a ponta. Ela descobre quais são as características importantes, das mais simples às mais complexas, direto dos dados brutos. A mão humana diminuiu drasticamente. Mas é super importante entender uma coisa. Essa revolução não aconteceu só por causa de algoritmos mais espertos. Ela foi alimentada por duas coisas: um poder computacional gigantesco e, principalmente, por dados. Muitos dados. Conjuntos de dados enormes, como o famoso ImageNet, com milhões de imagens já com rótulos, foram o campo de treinamento onde as redes neurais aprenderam a diferenciar um gato de um carro. Os dados não são só o combustível, eles são os professores dessa nova geração de IA. Então, depois dessa jornada toda, da luz para os dados e dos dados para o aprendizado, o que as máquinas de hoje em dia são realmente capazes de ver? As aplicações são surpreendentes e, na verdade, já estão bem integradas no nosso cotidiano. A gente pode resumir as habilidades de hoje em 4 superpoderes principais. Primeiro, a classificação, que responde à pergunta: o que é isso? O sistema olha a imagem inteira e diz: isso é um gato. Depois, a detecção de objetos vai um passo além. Ela não só diz o que tem ali, mas também onde está, desenhando caixinhas em volta dos objetos. Subindo de nível, temos a segmentação semântica, que é ainda mais precisa, classificando cada pixel da imagem. Ela não só acha uma pessoa, ela pinta a silhueta exata dela. E por fim, o famoso reconhecimento facial, que identifica uma pessoa específica respondendo quem é essa pessoa. Quando a gente para e olha para essa evolução, fica claro que o salto foi gigantesco. A jornada da visão computacional, saindo de um simples processamento de pixels para chegar a uma percepção quase humana do mundo visual, é uma das histórias mais fascinantes da tecnologia moderna. E as consequências disso a gente ainda está só começando a entender. Resumindo a ópera, o que a gente viu foi uma transformação incrível. A gente começou com um simples sensor transformando luz em eletricidade. Passamos por operações matemáticas que refinam essa informação e chegamos em sistemas de aprendizado profundo que podem de fato entender o conteúdo e o contexto do que estão vendo. Uma jornada dos pixels à percepção. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta final. Uma que vai muito além do código e dos algoritmos. É uma questão social e ética fundamental para o nosso futuro. Uma que a gente precisa encarar como sociedade. Com máquinas que conseguem ver tudo, como é que a gente vai definir a privacidade? Bom, a nossa exploração dos fundamentos termina por aqui, mas a conversa, essa está só começando. Para quem sentiu a mesma curiosidade que guiou a gente e quer se aprofundar, fica a recomendação forte de seguir a iniciativa Visão Computacional e se inscrever para apoiar o trabalho valioso que o Anderson está desenvolvendo. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.